Se eu fosse o diabo, eu não diria para as pessoas que eu sou o diabo. Claro, aliás, isso parece óbvio. É, mas as pessoas só se limitaram a esse entendimento, a compreensão de que ele não vai aparecer para você com dois chifrinhos e uma garrinha. Mas já parou para pensar que esse chifrinho, garrinha, é uma representação da maldade que está dentro da pessoa? E você acha que alguém ia aparecer para você falando, eu sou mal, eu sou ruim? Aliás, o que que isso tem a ver com o meu despertar? Se eu fosse o diabo, eu criaria um sistema onde as pessoas não sabem quem elas são. E eu me disfarçaria de bom, me disfarçaria de Deus, para que elas pudessem me adorar, para que elas pudessem conflitar umas com as outras, dizendo que as suas religiões estão certas e um acusando o outro o tempo todo que ele vai para o inferno. Se eu fosse o diabo, eu criaria um sistema de divisão, onde a política faz com que as pessoas se confrontem, cada um achando que está na sua razão, dividindo famílias, trazendo uma densidade para o mundo a cada ano eletivo que faz com que haja um ambiente de discórdia, que as pessoas faltam se matar por causa das suas crenças. Apenas isso, porque o que alimenta a política nada mais é a crença. Se eu fosse o diabo, eu lançaria apenas competições para que as pessoas tivessem prazer em mostrar que são melhores uma do que as outras. Se eu fosse o diabo, eu me disfarçaria de Deus e diria para você: se você não me adorar, você vai para o inferno. Fica aqui, porque da porta para fora, não. Se eu fosse o diabo, eu diria para você assim: haja de X ou Y maneira, ou eu não vou te amar. Se eu fosse o diabo, eu te colocaria dentro de um mecanismo onde eu não precisasse de nenhum tipo de esforço. Eu usaria o teu poder divino para fomentar o próprio sistema e você acreditando que é terceirizado, quando na verdade você é a única pessoa que pode fazer com que ele se enfraqueça ou não. Se eu fosse o diabo, eu me apresentaria para você como Deus bom. Eu recuperaria a saúde da sua família para que você achasse que somente a matéria importa. Eu manifestaria alguns milagres, porque eu tenho consciência divina de que eu sou também um fractal divino, mas eu uso isso para me manipular, porque eu sei que a tua energia, quando você me adora, ela me eleva, faz com que você se sinta inferior, eu fique mais poderoso e consiga cada vez mais controlar o que você faz. Se eu fosse o diabo, com certeza eu iria querer o controle. Que isso? Não, não pensa fora da caixa, não questione. Você não nasceu para pensar, você nasceu para obedecer. E se desobedecer, você vai arder no lago do fogo do inferno, hein? Toma cuidado. Se eu fosse o diabo, eu faria tudo para eu estar espalhado em várias religiões. Em todas elas, você precisaria ficar de joelhos diante de mim, implorar ou pedir para que eu te ajude em troca de alguns favores, adoração, doações. Se eu fosse o diabo, eu faria de tudo para você jamais descobrir que eu não sou maior do que você. Pelo contrário, como eu tô na crença distorcida, você pode se tornar muito maior. Eu faria de tudo para você não descobrir que você não é uma consciência divina. E aí eu daria o nome disso de pecador, para que você se submeta, peça salvação e não entenda que somos iguais e que podemos nos confrontar. Se eu fosse o diabo, eu faria você acreditar principalmente que eu existo, quando na verdade o que faz com que eu exista é você acreditar nisso. Porque a partir do momento que a sua consciência fosse livre, você ia entender que eu era mera imaginação da tua mente. Inclusive, os teus medos podem se manifestar materializando. Posso fazer com que você acredite que você viu um espírito, ou você realmente pode ver, mas é a tua própria crença gerando aquilo, porque o poder está todo em você. Se eu fosse o diabo, eu literalmente faria um sistema que se retroalimenta. Você acredita, você manifesta. Você não acredita, você não manifesta. Se eu fosse o diabo, eu estaria rindo agora, chamando todo mundo de idiota, porque acreditou em algo que nunca existiu. E se eu fosse o diabo, eu começaria a agir cada vez mais, te entregando coisas materiais cada vez que você me adorasse. Dinheiro, saúde física, para que você se prendesse à matéria
e entendesse que depois daqui você só seria salvo porque eu te dei a salvação. E como você me serviu muito bem durante a vida, você me serviu, eu tirei tudo, saúde, uma família tradicional. E aí você fala, caramba, é impossível eu não ir pro inferno. Tô seguindo o caminho correto. Se eu fosse o diabo, eu faria de tudo para estar espalhado em todos os lugares. E as pessoas pensando que elas estão falando com Deus. Por fim, se eu fosse o diabo, eu lançaria na terra informações para que as pessoas acreditassem que eu sou Deus. Mesmo eu falando que eu mato pessoas, que eu vou destruir a terra, mesmo falando que a mulher tem que calar a boca, mesmo falando um monte de coisa que não soa absolutamente de forma alguma como Deus, eu faria com que elas acreditassem que aquilo é Deus. E para piorar, ainda faria com que elas sentissem que elas têm aval para se comportar como esse Deus. E aí poderiam fazer tudo em nome de Deus, inclusive uns xingarem os outros. Matar? Qual o problema? Se eu fosse o diabo, eu seria um lobo em pele de cordeiro. Essa reflexão está na minha mente há muito tempo. Há muito tempo eu tenho observado, e eu não sei você, mas quando eu cheguei à conclusão de que eu estava sendo enrolado, me veio essa revolta. Mas eu falei, caramba, esse é o sistema perfeito, onde, inclusive, onde existe a menor possibilidade das pessoas encontrarem um pouco da verdade, lá eu vou chamar de coisa do capeta. E eu quis trazer essa mensagem para que você reflita e consiga perceber. Ei, imagina que você me conheça. E aí, alguém vira de repente e fala assim: olha, aliás, ele tava, sei lá, dando tiro pra tudo quanto é lado. Você já me conhece até vai dando tiro? Como assim dando tiro? Não, mas aliás, não é de fazer isso. Mesmo jeito quando você fala de Deus, divino Criador. Alguém disse pra alguém, que diz pra alguém, que diz pra alguém, que o divino Criador criou céu, inferno, diabo, mata gente, não gosta de X, Y pessoas que eu não vou falar porque senão o vídeo pode ser bloqueado. E as pessoas aceitaram como realidade. Claro que isso é devido ao véu do esquecimento, à cegueira espiritual que elas se encontram, mais perto do Homo erectus do que o Homo sapiens. Mas algum dia eu também já estive lá, então não julgo. Você já parou pra pensar que não tem nem lógica você parar pra olhar e não questionar? Putz, esse bicho aqui é Deus. Puxa, não tem lógica. Só porque tá escrito em algum lugar, eu sou obrigada a engolir isso como verdade? Foi por isso que Jesus falou: ei, bicho, o reino é pra dentro. Foi por isso que Jesus falou: é em silêncio que você consegue ter intimidade com Deus. Ele não podia falar várias coisas abertas naquele momento, mas ele deixou pistas. Meditação, você é a centelha divina, tudo ali, ó, pra gente enxergar. Então, pare e reflita. Você. E parece que a nossa cegueira espiritual, a teimosia, enrolou um pouquinho mais. Porém, é chegada a hora da liberdade. Espero que esse texto te faça refletir. Eu não revisei. Perdão se eu falei algo errado, mas eu fui fazendo agora de cabeça. Se você tiver mais alguma coisa a dizer, diz pra mim aí. Se você fosse o diabo. Que não existe, tá? Por favor. Espero que isso tenha ficado claro no texto. Comenta pra mim. O que você faria? Deixa aqui o seu recadinho, tá bom? Beijo pra você.